Hoje nós vamos dar continuidade no estudo da Bíblia, a segunda parte, onde a gente vai falar se a Bíblia foi alterada, sobre os manuscritos do Mar Morto e sobre a relação dela com o Senhor Jesus. Na primeira parte desse estudo, a gente falou sobre a Bíblia ela ser a base da fé cristã, que a Bíblia tem o objetivo de direcionar o cristão, que precisamos conhecer a Bíblia e que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E antes da gente continuar o nosso estudo, eu quero fazer um parênteses aqui para falar sobre a Bíblia no celular e a Bíblia no papel. Tem muita gente que acredita até ser pecado você usar a Bíblia no celular. Normalmente são pessoas que acabam tornando a Bíblia, o papel, o livro, como algo sagrado. Como eu já fui uma época, quando eu me converti, que eu achava que não poderia botar nada em cima da Bíblia. Então, se eu tivesse a minha Bíblia em cima de uma mesa e eu colocasse qualquer outro livro em cima, eu ficava, me sentia mal. E essas são as pessoas que hoje acreditam que não se pode usar uma Bíblia no celular, que é errado usar uma Bíblia no celular. Mas o que importa não é o objeto, o que importa não é o livro ou o celular, o que importa é a mensagem a ser transmitida. Ela é sagrada, a mensagem do Senhor Jesus é sagrada. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: a Bíblia ela foi alterada? Nos dias de hoje a gente sabe que seria muito difícil a gente alterar a Bíblia, porque existem diversas edições por todo mundo, várias pessoas possuem a Bíblia. Então, se alguém alterar a Bíblia, qualquer outra pessoa vai ter uma Bíblia correta para refutar aquela alteração. Aí você me pergunta, mas e antigamente, Tarcísio, quando as pessoas não tinham acesso à informação, será que essa Bíblia ela foi alterada? A sua pergunta faz sentido, né? Se alguém alterou ou poderia ter alterado a Bíblia, teria sido a Igreja Católica de antigamente, quando a mesma ela detinha a totalidade dos livros da Bíblia. Mas eu vou te dar dois motivos para que você creia que não houve alteração na Bíblia. Antes de começarmos, eu quero falar que a Igreja Católica de hoje em dia ela é uma igreja bem diferente do que ela era há 500 anos atrás, do que ela era há 1000 anos atrás. E o primeiro motivo que eu te dou é que a Igreja Católica ela não alterou a Bíblia, porque eu creio que se ela fosse alterar algumas passagens da Bíblia, a primeira alteração que eu creio que a igreja faria seria a alteração sobre os 10 mandamentos, onde o primeiro mandamento diz, lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O primeiro mandamento diz que a gente não deve fazer imagem do que está nos céus nem na terra, e nem prestar culto, fazer culto sobre essas imagens. Eu acredito que se a igreja fosse alterar, ela tiraria esse versículo ou mudaria para alguma outra forma. A segunda alteração que eu acredito que ela faria seria lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 46 e 47, que diz: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui a gente vê Maria no momento em que ela recebe a notícia de que ela iria gerar o Messias, que seria o Filho do próprio Deus. E ela fala para Deus que a alma dela se engrandece com o Salvador. Ou seja, Maria está falando que ela necessita de um Salvador, assim como todos nós. Por favor, não me entenda mal. Eu não quero atacar a fé dos católicos. Apesar de não concordar com a adoração a Maria e acreditar que a Bíblia ela é contra essa adoração. Qual é o meu objetivo de expor isso? É mostrar que seriam versículos que muito provavelmente aquela igreja de antigamente, que era uma igreja que roubava, uma igreja que assassinava, que não é mais como a igreja de hoje, que é uma igreja diferente, ela muito provavelmente, se fosse alterar, ela teria alterado esse versículo. A terceira coisa que eu acredito que a igreja alteraria está escrita em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11, que diz: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E Pedro, como a gente sabe,
ele foi considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa da história da Igreja. E a Igreja diz que o Papa ele é irrepreensível, porque ele é uma autoridade de Deus na Terra. E nesse fato aqui, Paulo ele fala, se você ler os próximos versículos, que eles estavam em Antioquia com as pessoas que eram consideradas gentis, que eram não judeus, e eles estavam com irmãos em Cristo, comendo, se divertindo, mas quando de repente chegou uma comitiva de Jerusalém, que ele disse que foi uma comitiva enviada da parte de Tiago, Pedro, ele se levanta e ele meio que se afasta dos gentios, como se tivesse sem comunhão com eles, como se não tivesse se misturando com os gentios. E aí a Bíblia fala que Paulo, ele prontamente repreende a Pedro, e como eu falei anteriormente, a igreja ela acredita que o Papa ele é irrepreensível, e nesse momento a gente vê Paulo repreendendo a Pedro à frente de todos, ao ponto ainda de Paulo chamar Pedro de dissimulado. Pedro ele foi um grande homem de Deus, uma referência para nós, assim como Paulo, mas era homem como a gente, e ele errava, tinha as falhas dele. A gente tem que aprender com ele, mas a gente tem que entender que ele era tão ser humano quanto a gente. Inclusive, fazendo um parênteses, tem uma passagem que uma pessoa se prostra perante ele, e ele mesmo fala: levanta-te, porque eu também sou homem. Porque Pedro, ele reconhecia que o único digno de adoração é o Senhor Jesus. Fora esses assuntos que eu falei, existem diversos outros que a igreja teria cortado. Além de, muito provavelmente, teria acrescentado outros assuntos que são muito fortes na igreja moderna, mas que não existem na Bíblia, como, por exemplo, o purgatório, por exemplo, o celibato, a extrema-unção e muitos outros que não estão na Bíblia. Então o primeiro motivo é que a Igreja Católica, que é quem poderia estar alterado, não alterou por causa dessas passagens que muito provavelmente ela deveria ter mudado. Já o segundo motivo é um motivo recente, que é conhecido como os manuscritos do Mar Morto, que foi quando, no ano de 1947, um pastor de ovelhas, ele estava andando pelo deserto do Mar Morto e uma ovelha dele entrou numa caverna e ele, com medo de entrar nessa caverna, ele decidiu atirar pedras para dentro para assustar a ovelha sair. E nisso que ele atirou essas pedras, ele ouviu jarros quebrando. E aí ele entrou e descobriu que existiam diversos jarros contendo alguns papiros dentro dele. Quando esses papiros eles foram analisados, descobriram que na verdade se tratavam de todos os livros do Velho Testamento, com exceção de Neemias e Ester. E eles datavam do ano de 100 depois de Cristo. A descoberta desses documentos é tão importante para a história que, para você ter uma noção, os mais antigos datavam de 1100, ou seja, a gente está falando de uma descoberta de 1000 anos anterior ao mais antigo que a gente tinha. E com os fragmentos em mãos, eles decidiram começar a fazer uma retradução para ver se o que estava escrito no ano 100, ou seja, quase 2000 anos atrás, batia com o que estava escrito nos dias atuais. E para surpresa deles, como fala o professor Júlio Treboli Barreira, que é membro da equipe internacional de editores dos rolos do manuscrito do Mar Morto, ele fala, abre aspas, o rolo de Isaías fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos pelas mãos do copista judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. O que ele está falando é que não há nenhuma alteração desses documentos que foram escritos no ano 100 para a diferença do que há escrito no ano 1100, que eram os mais antigos que tínhamos em mãos. E dentre eles, o mais conhecido ficou o livro de Isaías, que foi um livro que foi achado completo. Então esse segundo ponto mostra que não há alteração no que foi escrito no ano 100 depois de Cristo, que era um ano contemporâneo ao Senhor, com o que a gente tinha de mais antigo, que é no ano 1100. E por que a Bíblia é tão importante? Basicamente, a maior importância da Bíblia é porque ela fala sobre Jesus. O Velho Testamento, ele aponta para Jesus. Os evangelhos do Novo Testamento apontam para Jesus, para a história de Jesus. As cartas falam quem foi sobre Jesus. Inclusive, até o único livro que fala do futuro, que é o livro de Apocalipse, ele aponta para o Senhor Jesus. Portanto, a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala sobre Jesus. Jesus está na Bíblia. Como a gente pode ler em 1 João 5, no versículo 7, que diz: pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Olha que interessante, a Bíblia fala o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os 3 são um. A gente sabe que a Trindade é composta pelo Pai, por Jesus, que é o Filho, e pelo Espírito Santo. Mas aqui, por algum motivo, o autor, que é João, ele decidiu falar o Pai, a Palavra e o Espírito. Porque João, ele tinha o entendimento que Jesus, ele é a Palavra encarnada. Como a própria Bíblia fala em João 1, que no princípio era o Verbo,
e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tem uma oração de Jesus lá em João 17, no versículo 17, que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus fala: a tua palavra é a verdade. Só que a gente aprendeu que o próprio Jesus ele é a palavra de Deus, ou seja, quando ele fala a tua palavra é a verdade, ele está falando que ele é a verdade. Como a gente até conhece um versículo muito famoso que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo está interligado. Se você analisar minuciosamente, você vai ver como a Bíblia o tempo todo ela fala sobre Jesus. Inclusive, se você quer ver um estudo sobre essa passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, deixa aqui nos comentários. Olha outra coisa interessante que o Senhor Jesus ele fala no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ele fala se permanecer na minha palavra, ou seja, se permanecer nele, no próprio Senhor Jesus. Aí ele fala: conhecereis a verdade. E a gente já sabe quem é a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus. E aí ele fala: e a verdade vos libertará. A gente sabe que quem pode te libertar é Jesus. Só ele pode te libertar. E se você conhecer a Jesus, se você tiver intimidade com o Senhor, se você mergulhar no relacionamento com o Senhor, você vai conhecer a verdade e ele vai te libertar. Porque isso é uma promessa. E o Senhor, ele cumpre as suas promessas. Eu quero concluir lendo João 5, no versículo 39, que fala: examinai as escrituras, porque julgueis ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está falando: examinar as escrituras aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E ele fala: porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, você conhecer o Senhor Jesus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque você vai conhecer quem é o Senhor e o caráter de Jesus. E o que eu acho mais curioso é que a gente vive um tempo onde tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não acreditam na Bíblia. E aí eu fico às vezes me questionando: poxa, mas como alguém pode acreditar em Jesus e não acreditar na Bíblia, se o Jesus que elas acreditam é o Jesus que está escrito na Bíblia? Não faz muito sentido eu acreditar em Jesus se o Jesus que se fala é o Jesus que está na Bíblia. A gente tem muito pouco falando sobre a vida de Jesus, além do que está na Bíblia. A gente tem diversos relatos não bíblicos de pessoas que falaram sobre Jesus, mas não falaram sobre a vida de Jesus, como ele viveu, como ele procedeu, como ele caminhou aqui na Terra. Mas mesmo assim tem pessoas que, eu acredito por causa que eu vi filme, mas o filme que você viu foi baseado na Bíblia. Então não faz muito sentido você acreditar em Jesus e você não acreditar na Bíblia. E principalmente você acreditar em Jesus e não acreditar no que ele falou. Então eu te convido a você ter um momento de fé, você pessoalmente dobrar o seu joelho, orar ao Senhor Jesus, não orar para uma igreja específica, para uma placa de igreja, para um ministério, para qualquer outro centro espiritual, mas orar ao Senhor Jesus e falar assim: Senhor, eu quero conhecer a verdade, eu sei que Tu és a verdade, eu creio no Senhor, me mostra a Tua verdade, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar contigo. Antes de concluir, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para receber mais palavras como essa e ativar o sininho, porque muitas vezes você não recebe a notificação do YouTube porque o sininho não está ativado. Um abraço e que o Senhor Jesus te abençoe.